as realidades eram diferentes, as alianças eram diferentes e a realidade, como falei, eram diferentes. Não adianta a gente pegar uma aliança antiga e querer aplicar no dia de hoje, né? Vamos ler aqui, ó, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 fala bem claro: ouviste o que foi dito pelos antigos. Mateus capítulo 5 versículo 21 diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Então você vê aí que Jesus foi mudando. Ouvisto o que foi dito pelos antigos, ouvisto o que foi dito. Eu, porém, vos digo, Jesus tinha essa autoridade porque ele era o tutor da nova aliança. A Bíblia tem várias alianças, é isso que eu quero que você compreenda. Não é apenas uma aliança, são várias alianças. Jesus Cristo é o nosso sacerdote, nós não precisamos mais de sumos sacerdotes. Cristo é o nosso sacerdote. Temos pastores, pessoas que orientam os outros a chegarem a Cristo. Mas sacerdote não é mais necessário na nossa aliança. A promessa não é pela carne, nem pelo sangue, mas pela carne e sangue, ou seja, etnias, raça, mas é pela graça do Senhor Jesus. Nós hoje não precisamos mais fazer holocaustos. Olha só que a aliança mudou. Mas alguns ainda, sem entender, querem ainda viver na velha aliança, né? A bigamia era permitida antes de Cristo Jesus, ela era permitida sim, e hoje não é permitido. Veja que a aliança mudou, né? Ou é permitido? Não é mais permitido. A aliança mudou porque Cristo é o tutor de uma nova aliança, né? Não era somente a bigamia, mas a poligamia também era admitida. Existia vários reis que tinham várias mulheres, né, na aliança antiga, e isso não era tido como pecado, não. Não, Davi não pecou, foi questão de sexo, não. Davi pecou porque matou, né, aquele rapaz para ficar com a mulher dele, então ele infringiu a lei. Mas Davi podia casar com 30, 40 mulheres naquela época, não, né? Salomão teve, olha quantas mulheres Salomão não teve. Veja que a antiga aliança era específica para aquele tempo. Cada tempo tem uma aliança. Temos que saber lidar com a realidade das muitas alianças. Não é você abrir a Bíblia e dizer: o que tiver aqui eu cumpro, né? O que tiver aqui eu tenho que cumprir. Claro, se for para a nossa aliança, vamos sim cumprir. Se for do agrado de Deus, bom, de boa fama, de bom nome, devemos cumprir sim. Porém, o que eu quero dizer para você é que existem muitas alianças na Bíblia e que às vezes isso pode confundir a nossa mente, e pensando estar agradando a Deus, estamos fazendo bobagem. Vamos agora matar um carneiro aqui, vamos sacrificar para o Senhor? Não. E tem também coisas na Bíblia que são culturais daquela época, né? Versículos mal interpretados. Quantos irmãos chegaram para mim mostrando aquele versículo que tem lá no Velho Testamento, que diz assim: tirarei das filhas de Sião as caixinhas de perfume, os pendentes de ouro, né? Dizendo que era vaidade, que Deus ia tirar das filhas de Sião. Aquilo ali era um anúncio de um cativeiro. Não era Deus tirando a vaidade das mulheres, que eram muito vaidosas. As judias sempre foram vaidosas, usavam ouro e tudo mais. Aquilo ali era um anúncio de um cativeiro, que eles iam ficar pobres, e Deus iria vir punir eles por algum motivo. E isso fazia parte da aliança. A aliança mosaica, Deus fez a aliança com Moisés e colocou uma cláusula de morte, e chamou os céus e a terra por testemunha. Eis que hoje vos proponho a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas. E nesta aliança que Deus fez com Moisés, ele deixou a cláusula da morte, a pena de morte. Então Deus poderia executar algumas pessoas para proteger o todo. Não é hoje que o cara pisa no pé de uma pessoa, aí logo nós ficamos esperando a morte dessa pessoa. Deus vai matar porque mexeu com o servo de Deus. Não, aquilo ali era naquela época. Naquela época. Ah, meu irmão, Deus não faz mais isso, faz não.
A aliança agora é outra. A aliança agora é a gente orar pelos inimigos, né? E bendizer o nome do Senhor. Orar pelos inimigos. Mas naquela época, a aliança de Deus, e inclusive Deus diz: eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Isto era a manifestação de um acordo político entre Deus e Moisés. Sim, um acordo político entre Deus e Moisés. De Jesus, Deus chegou para Moisés e disse: olha, eu vou ser contigo. E aqueles que te ajudarem, eu vou ajudar. E aqueles que vierem contra ti, eu serei contra eles. Isso era um acordo. Porém, se você escolher a morte, você vai morrer. Ou seja, aquele que pecar, essa alma morrerá. Né? Isso era literal, viu? Isso era literal. A lei de Moisés dava, sim, e os judeus foram muito bem beneficiados por essa lei. As alianças de Deus com o povo hebreu favoreceu. Hoje eles comem o melhor da terra e sempre comeram, né? E sempre tiveram o melhor dessa terra. A aliança favoreceu. Os bancos nasceram dentro dos templos judaicos. E isso, os maiores banqueiros do mundo têm descendência judia. Mas atualmente, esses judeus são a mesma coisa que a gente. Deus não faz diferença entre judeu, grego, judeu e gentil mais. A aliança, o povo da velha aliança, teve a sua importância e foram muito bem recompensados por isso. Agora Deus trata com todos os homens. A aliança, a pena de morte foi retirada. E agora Cristo morreu, né, para nos salvar. E quer que nós amemos os inimigos ao invés de destruí-los, né? Aquilo que aconteceu no passado, temos que tirar os exemplos, né? Vamos lá, Josué, tal, perseverante, obediente, amém, glória a Deus. Mas Deus não vai usar a gente mais como usou Josué. Não vai não. Deus não vai me usar mais como usou Josué, não. De uma maneira diferente ele pode usar, mas da mesma maneira não. Ou você vai começar a rodear a casa do pecador com a faca na mão, para a casa cair e você matar o pecador. Aquilo era para aquela época. Temos que saber diferenciar, meu amigo, meu irmão e ouvinte, as alianças de Deus. A Bíblia tem muitas alianças e isso não gera nenhum descrédito nela, não. A Bíblia é uma biblioteca, biblion, biblioteca, porque é um conjunto de 66 livros, 73 na Bíblia Católica, 66 na Bíblia Evangélica, que conta histórias, contos, fatos culturais, alianças, para a gente aprender com aquele convívio que Deus teve com aquele povo naquela época, e não para executarmos exatamente o que aquele povo executou, porque era uma cultura diferente, um povo diferente, em uma época diferente, numa aliança diferente. Podemos usar os exemplos, ou espiritualizar os exemplos dados, mas tem coisa que nós não podemos usar. Aquele rapaz que veio trazer para Davi o recado que seu filho, que o perseguia, tinha sido morto, Davi matou aquele rapaz naquela hora. Vamos justificar Davi? Não. Vamos acusar? Não. Eu não sei o que foi que aconteceu na cabeça de Davi para Davi executar aquele rapaz. Temos que saber